Olá, bem-vindos à Dieta do Cordeiro, servida por mim mesmo, Marina Mapelé Conroyan, autora aqui do livro O Cordeiro, Marinado em Porções. Diariamente temos aqui compartilhado os capítulos desse livro, e hoje é dia 31 de março, e é o capítulo 31 de 52 capítulos dessa primeira parte sobre o que Jesus fez. Até hoje coincidiu, né, o dia do mês com o dia do capítulo, mas amanhã vamos entrar em um novo mês, vai ser dia 1º de abril, e o capítulo vai ser o 32. Mas vamos continuar perseverando todos os dias, todos os meses, o ano inteiro, nesse propósito, né? Talvez amanhã eu faça uma mudança de horário, mas eu aviso vocês. Porém, todos os dias, com certeza, vamos ter a nossa refeição. É, Lembrando, como eu expliquei nos dois primeiros vídeos, que estão com os links aqui na descrição desse vídeo também, de todos os vídeos, esse livro foi escrito, na verdade, desde 2018. Em 2018, eu comecei todos os sábados a escrever um devocional, um estudo sobre a vida de Jesus dos Evangelhos. E na semana que eu escrevi este capítulo, e todos os demais, eu sempre passava por experiências relacionadas ao que eu estava estudando naquela semana. Por isso que foi uma experiência muito importante para mim, muito prazerosa. E então, além de eu escrever o estudo, que é o que consta no capítulo, que nós já já vamos ler, eu também escrevia como que um diário, um semanário, né? Contando o que naquela semana aconteceu comigo relacionado com o estudo dos evangelhos. Então, eu desafio também você que está acompanhando aqui diariamente, ou que faz a sua leitura bíblica, né, normal, no seu devocional, a procurar exercer isso, né, praticar isso. O que você lê, você procurar viver, você ficar atento, vigilante, para experimentar as passagens bíblicas, o que Jesus fez na sua vida também, que ele faça também na sua vida o que fez pelos outros e que você faça na vida dos outros o que Jesus também tem nos ensinado a fazer, né? Então, lembrando que é esse um dos propósitos dessa dieta também. Por isso que eu agora vou começar a ler como eu escrevi este capítulo lá em 2018. Sem dúvida, o maior impacto que essas reflexões semanais têm causado em minha vida é a identificação dos episódios bíblicos com minhas experiências pessoais. Porém, muitas vezes preciso admitir, as semelhanças nem sempre são positivas. Tanto é que a realidade bíblica também é apresentada algumas vezes de forma negativa. O fato é que a Bíblia nunca escondeu a fraqueza dos seus personagens e nem o lado negro das histórias, como na realidade elas são. Isto porque, de fato, estamos sempre oscilando entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o mal, e a passagem de hoje retrata bem estes contrastes. Talvez o mais espantoso seja que até os próprios discípulos de Jesus, que caminhavam tão perto do Senhor e participavam de tantas experiências com ele de maneira tão próxima e vívida, também oscilavam entre a fé e o medo, entre um comportamento positivo e negativo. E quando examinamos as Escrituras e assim constatamos, ficamos inconformados com o procedimento deles. Porém, a mesma indignação toma conta de mim quando me dou conta de que também ainda vacilo na minha pequena fé, quando já deveria ser mestre, com uma fé gigantesca e inabalável, provada com uma constante e permanente experiência de vida positiva. Mas vamos ilustrar esses contrastes analisando a passagem de Mateus 14, Marcos 6 e João 6, quando Jesus anda sobre as águas. Os textos bíblicos básicos sempre estão copiados também na descrição de cada vídeo, ok?
Nesses três evangelhos, esta passagem vem seguida da primeira multiplicação dos pães. Jesus insiste para que os discípulos naveguem para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Gosto de me identificar positivamente com Jesus quando percebo que ele também buscava ocasiões para ficar sozinho em um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, como diz Mateus 14, 23. Sem a multidão, sem os discípulos, sem ninguém. Só ele e o Pai em espírito. Assim estou eu agora, só. Já anoiteceu e eu estou sozinha com Deus. Mas, enquanto isso, os discípulos estão desta vez sozinhos no barco, tentando com dificuldade atravessar as águas agitadas, fustigadas pelas ondas e pelo forte vento contrário. Aqui já não gostaria de me identificar negativamente com os discípulos, mas não obstante o clima da semana também esteja mais frio, com ventos e águas de chuvas, confesso que essa semana também houve algumas mudanças de tempo que estão dificultando a minha travessia sobre as ondas agitadas que se levantam no dia a dia. Mas, assim como Jesus foi ao encontro dos seus discípulos na alta madrugada para socorrê-los, eu também me identifico nessas horas escuras da vida de forma positiva quando reconheço Jesus vindo ao meu encontro. E ele vem sempre sobre as águas. Ele sempre está numa posição superior aos meus problemas. Por isso, eu não preciso temer nem me assustar. Já não o confundo mais com os fantasmas da escuridão, como os discípulos se amedrontaram. Eu sei que ele é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Esta é uma das reações mais infantis dos discípulos, acharem que Jesus era um fantasma da noite. Mas é melhor eu não julgar tão fácil, porque não garanto que reação eu teria ao ver pela primeira vez na história um vulto andando por sobre as águas. Literalmente é assustador, mas profeticamente é confortador. Fico pensando se não foi justamente para provar a fé e o entendimento dos discípulos que Jesus tenha usado de tamanha proeza. Diante desta cena inusitada, Pedro tem uma reação ousada. Impressionado com o sobrenatural diante dos seus olhos, ele exclama: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mateus 14, 28 e 29. Esta é uma experiência que podemos e devemos nos identificar em cada noite escura e assustadora das nossas vidas. Reconhecendo, primeiramente, a presença de Jesus vindo ao nosso encontro, precisamos ter a fé ousada de pedir-lhe que nos mande ir ao seu encontro e nos capacite a, como ele, andar por cima dos nossos problemas, ou melhor, andar debaixo da sua palavra, porque, na verdade, foi sob a palavra de Jesus que Pedro andou, e só andou porque Jesus autorizou: venha, e não por impulso insano. A fé de Pedro, ainda que pequena, o levou a sair do barco e pisar sobre o firme fundamento das coisas que se esperam e ter a prova das coisas que se não veem. Isso é a fé definida em Hebreus 11:1. Aliás, Pedro não deu um passo no escuro, como alguns dizem ser a fé, porque ele pisou diante da lâmpada para os seus pés e da luz para os seus caminhos, como o Salmo 119, 105 define a palavra de Deus. Embora fosse de noite, ele tinha bem clara a sua direção: Jesus. Mas, quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que entraram, ou então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 30, 33. É verdade que Pedro vacilou entre a fé e o medo, entre uma ação corajosa e uma reação temerosa, mas indiscutivelmente ele andou por sobre as águas, e águas ainda agitadas pelo forte vento, que só cessou quando pisaram no chão sólido do barco. É verdade também que Jesus não deixou ele se afundar. Imediatamente Pedro chamou seu salva-vidas e imediatamente o salva-vidas estendeu a mão, o segurou e em segurança entraram no barco, o vento cessou e eles chegaram ao destino sãos e salvos. É assim que, ao final de cada experiência de fé como esta, chegamos à seguinte conclusão: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Essa é uma passagem realmente muito impactante e fica aí o meu desejo, a minha oração, a nossa expectativa de andarmos sempre por sobre os problemas, por sobre a palavra do Senhor, aguardando sempre a permissão dele, a direção dele, por mais escuras que sejam as noites que passemos nas tempestades da vida. Amém? Aqui encerramos o primeiro mês da dieta do Cordeiro. Eu creio que se você colocar aí os medidores, né, dos pesos e das medidas, eu espero que você esteja vendo já uma diferença, uma identificação, uma aproximação das suas medidas com a medida perfeita da estatura completa de Cristo Jesus. Nós estamos avançando para esse alvo, né? E amanhã, 1º de abril, vamos estar juntos novamente. Espero que você retorne para o próximo capítulo, capítulo 32. E, como eu disse, eu pretendo mudar o horário da postagem, sabe? Porque, na verdade, nós estamos numa refeição, não é um café da manhã isso, né? É uma refeição, né? Um prato principal. Então, em vez de eu colocar às 7 da manhã, que às vezes você está colocando sininho para te avisar quando sempre o vídeo é postado, para ele não te despertar assim de repente numa manhã tão cedo, se você não tem esse hábito. Mas eu vou colocar para meio-dia, hora do almoço, tá bom? Então, a partir de amanhã, os vídeos começarão a ser postados ao meio-dia, combinado? Espero você lá para o nosso almoço à mesa com Jesus, se Deus quiser. Deus abençoe, um abraço.